já vai me levar grande parte da energia aí no próprio processo. Toda máquina térmica a gente sabe que tem grandes restrições energéticas aí. E aí vem a perguntinha. Qual é a maior fonte de energia disponível? Pegadinha de pergunta. Disclaimer. Falei que ia pegar. O sol é excelente. Na realidade, todas têm sol, né? Tem sol e terra, né? Mas para uso direto no sistema industrial, ele tem baixa eficiência. Mas a única fonte de energia que a entropia fica no sol, não fica aqui. É interessante. Mas não é o sol. Por um motivo simples, no contexto. Falei que tinha pegadinha. A maior fonte de energia que a gente tem é eficiência energética. Que é a energia que eu não estou utilizando na transformação. Já está aí, já está disponível. Então, se eu consigo aumentar a eficiência de qualquer processo 1% ainda aqui embaixo, ele já está aí, eu não preciso fazer grandes investimentos. O sol tem um aspecto tecnológico, né? Quando eu pego painel fotovoltaico, tem problema de densidade de energia e eu tenho energia consumida para ter o painel, que ainda não se paga. A tecnologia tem melhorado, uma hora isso vai... mas hoje não se paga, por isso que é subsidiado, né? Senão eu não consigo bancar. E também tem o problema do pessoal, pessoal, mínimo nível de luminosidade. Mas estou falando aqui, uma coisa não anula a outra, a gente tem que olhar e trabalhar com o máximo possível, mas o importante é entender onde cada uma dá para aplicar. Quando eu trabalho com processo industrial, eu não consigo com o sol ter o rendimento que eu preciso, por exemplo. Se eu falar de aquecimento de água, residencial, o sol, beleza, o sol legal. Pega, a gente sai de São Paulo aqui, 50, 100 quilômetros, o nível de insolação é bastante grande. É Campinas tem 300 dias de sol no ano. É muito sol. Tá aqui, se pegar o Nordeste, então, Centro-Oeste, a gente tem um potencial grande em relação a isso daí. Só é o convertedor, mas isso não é ruim, a tecnologia caminhando, né? Matriz energética é a oferta interna que eu tenho de energia no país. Quando a gente olha aqui, Brasil 2020, Brasil 2019, um ano, isso aqui foi uma diferença bastante grande. Normalmente não acontece a diferença nesse nível de um ano para o outro. Isso daqui aconteceu aqui é renovável verde, tá? Isso aqui aconteceu porque nesses anos entraram muitos geradores eólicos aí no pacote. O pacote estão as fazendas de vento aí lá do Nordeste. Mas normalmente eu pego de um ano para o outro, e aí se quem quiser olhar o fonte de dados confiável que a gente tem, chama-se Balanço Energético Nacional. Está lá, publicado no Ministério de Minas e Energia, todo ano, confiável, quiser olhar todos os dados de quanto foi ofertado de energia, quem consumiu energia, tem tudo lá. Pegar e olhar o histórico dos últimos 20 anos, vai perceber que é muito difícil eu ter essa mudança grande. Isso daí é um salto percentual bastante grande, aí, mais de 2%. É a matriz energética total do Brasil. Total. Então, quase a metade já está renovável. Total. Olha no mundo. Sim, não, eu comparando com o mundo e a nossa... Olha aqui. Pois é. Olha o CDE. Isso não bate com o que a gente ouve, né? O renovável vai entrar o hidráulico também, né? Sim. Na verdade, grande parte é do hidráulico. Então, bem contramão porque a gente escuta, né, Sérgio? Os interesses. Não renovável. Interessa. O Brasil é um país verde. A nossa energia é muito verde. O nosso aço é muito verde. O nosso aço, majoritariamente, ele é obtido com combustível coque, vegetal, não mineral. Quando vocês ouviram falar isso daí? Não ouviram, a gente só ouviu falar que está acabando, né?
que a Amazônia pega fogo. O nome da floresta amazônica é Rainforest. Por que chama Rainforest? Porque chove. Por que tem a floresta lá? Porque chove todo dia. Não ao contrário. Né? Lá não pega fogo. Não pega fogo. Tem fogo. Não dá para pegar. Quem já foi para lá viu, não dá para pegar fogo. O cerrado pega fogo. O cerrado pega fogo porque é o próprio ciclo dele. Ele pega fogo para poder vir nova vegetação. Então a gente ouve um montão de coisa aí, isso que é importante saber e propalar. A gente tem uma comunicação muito ruim, né? A gente poderia ter uma comunicação melhor com o mundo, né? E ainda tem o pessoal do contra aí que faz discurso contra o que a gente tem, mas o fato está aqui, ó. O Brasil é um país verde, energeticamente, renovável, muito renovável. Nós tivemos uma frota de automóveis, quem se lembrar, na década de 1980, se pegar 1985, era praticamente impossível comprar um automóvel movido a gasolina. Era possível. Meu pai tinha um Passat Iraque, que a gente chamava, que era aqueles Passat 4 portas que eram horríveis, banco vermelho, horrível, dourado, o carro era horrível. Né? Mas era o pai era. Mas eram os únicos porque eles eram. Se você uma encomenda que a Volkswagen não conseguiu comprar, e aí eles distribuíram para cá. Tinha um Azul, era horrível. Meu tio, à época, trabalhava lá, aí cada um apareceu com um daqueles carros lá. Então era complicado, porque a frota toda de veículos estava sendo movida com etanol, álcool. Né? Nunca no mundo teve uma frota daquele tamanho movida com combustível renovável. Nunca teve. O não renovável que seria o que seria? Das carvão, petróleo, tudo que é do petróleo, derivado do petróleo, xisto, está tudo nesse pacote aí. Tá? Então eu gosto de colocar isso daqui, ó, porque é o dado, né? Não tem nem muito o que falar, né? Está aqui. Então, ó, aqui, de um jeitinho mais esmiuçado, ó, não renovável, petróleo derivado, ó, 33%. Se eu somo com gás natural aqui, ó, dá 45% aí quase, né? No pacote. Carvão mineral a gente usa pouco, bem pouco. Urânio, muito pouco. Então, basicamente, a gente usa petróleo e derivados e gás natural. As renováveis, cana tem crescido bastante, utilização, energia hidráulica está aqui, né? E aqui as outras renováveis. As outras renováveis é onde está a eólica, a fotovoltaica, está nesse pacote aí. 20% quase. É isso aí, cana subiu bastante, né? Aqui, ó, matriz de toda a energia que é ofertada. Isso aqui é de 2021, então é referente a 2020. Tá? Esse ano não saiu, mas se olharem vai perceber que os percentuais mudam um pouco. Eu não consigo mudar parcela de energia abruptamente num período de tempo curto. Um período grande para poder mudar isso. Aqui é a matriz elétrica, tá? Matriz elétrica. Eu ia falar, parecia pouco, né? 19 e 20. Olha aqui, ó. Subiu um pouquinho, mas ó, 65% da energia elétrica do país vem de fonte hidráulica. Nenhum país no mundo tem isso. São 3 países, agora 4, eu nunca me lembro do quarto. Brasil, Noruega e Canadá são os países que majoritariamente a fonte de energia elétrica vem de fonte renovável. Né? Só que olha o tamanho e a quantidade de energia que esses países utilizam e olha a gente. Então, nossa energia elétrica é muito verdinha aqui. Opa. É muito verdinha no pacote. Aí tem as outras participações aqui. O gás natural cresceu bastante nos últimos 20 anos. Né? Esse é o contexto. Então, energia elétrica. Ó, vem um pouquinho aqui de carvão derivado. Né? Biomassa cresceu bem. A eólica crescendo um pouco. Ó, solar é bem baixinho ainda por conta da eficiência mesmo. Na proporção ela cresceu bastante. Né? Na proporção ela cresceu bastante. Sim. Quase 2. Subsídio. Certo. Isso não vai dar tempo da gente falar, mas aí tem tem aquelas jogadinhas brasileiras aí que
benefício concentrado, né, e custo diluído. A gente está pagando a conta para muita gente ganhar grana em cima disso, porque não é eficiente. E os bancos estão deitando. Então, tá fazendo a festa. Ou seja, a energia hidráulica depende de chuva, digamos assim. Então tem sempre que ter um balanceamento, imagino, né? O carvão, biomassa eólica, para te compensar essas estiagens, alguma coisa tipo. Não, mas isso daí tu consegue prever, né? Tem um ciclo hidrológico, tem uma outra situação aí. Nosso sistema era muito, muito pior, né? Se a gente lembrar lá da época do apagão, eu tinha problema de literalmente transmitir a energia. Tinha água no lugar, mas não conseguia, não tinha capacidade instalada para poder converter energia e transmitir. Isso melhorou bem. O Brasil tem um sistema todo interligado, né? Isso é uma característica nossa e é importante, porque onde estão os grandes centros de conversão, eu não gosto de falar gerador, né? Tecnicamente não é correto. Onde eu tenho a conversão de energia, lá nas usinas, elas não estão próximas do centro consumidor. Então eu preciso transmiti-las aí. Melhorou bastante nesse aspecto aí. Nenhum outro país do mundo tem essa característica. A gente é privilegiado nesse ponto. Nenhum outro país do mundo tem tanta água disponível quanto a gente. Nenhum. A gente tem muita água aqui, é o país que mais tem acesso à água. Para tudo. Né? Quando eu pego lá a participação de quanto tem de água no mundo, eu vejo que tem bastante água aqui. E além disso, a gente tem muito acesso à água. Tem lugar que tem água, mas eu não tenho acesso. Aqui a gente tem muito acesso à água. Então, aqui é tranquilo fazer esse tipo de coisa. Mas é planejamento. Claro, tem as épocas aí da estiagem e tudo, mas... Não pode chamar de planejamento. O pessoal do agro diz que falta chuva, né? Na verdade, o que falta é planejamento. Porque é cíclico, tu sabe que está um período. É um ninho. Posso só fazer um comentáriozinho em cima disso? Existe um órgão chamado Operador Nacional do Sistema Elétrico, que faz toda a operação do sistema, né, o SIM, Sistema Interligado Nacional, que está olhando sempre para o futuro e para o nível dos reservatórios e vai fazendo o que a gente chama de despacho. Balanceia, né? O despacho das térmicas em função do nível dos reservatórios. Ele usa duas métricas. Né? Primeiro é segurança no abastecimento e modicidade tarifária, que é a tarifa mais baixa. Então, as hidráulicas sempre operando na base, mas você tem que ir controlando o nível do reservatório, despachando as térmicas, que é corrigido isso com o que hoje? Financeiramente, bandeira tarifária. Quando você está pagando por uma bandeira vermelha, significa que está em baixo nível do reservatório e tem que despachar a térmica, que o custo de geração é maior. Basicamente isso. Quando tu falou interligada, seria a térmica, a hidráulica, só todas elas estão... Todo mundo que está convertendo energia elétrica joga Uma na rede. Sabe quem é o único que não está ligado? Como? Sabe quem é o único que não está ligado? Região norte, basicamente. O problema é o norte, Os teles isolados. questão geográfica. Né? Até muito tempo Manaus nem era ligada e hoje em dia é. Mas eu tenho um problema da própria condição geográfica. Sim, Aí. a rede de Mas mesmo assim, hoje já tem. Já tem O problema é que diziam que era a reserva Uaimiri e Atuari, eu trabalhei lá. Né? Na verdade, não é bem isso. Né? Agora estava sendo feito uma questão política para ligar as pontas. Sim. O problema político pega Belo Monte, usina de Balbinos. Balbinos é um absurdo tecnicamente fazer uma usina num plano, nunca vai encher. O cara queria fazer uma lá no Rio Branco. Né? A usina, a usina mais eficiente do mundo, usina de Henry Boyd, Planalto aqui paulista, e desce lá para Santos. A usina mais eficiente do mundo. Por quê? Porque a queda d'água. A queda d'água é 700 metros. gigantesco. Não tem outra usina no mundo que tem essa queda d'água. 700 metros? A conta é fácil. Porque essa, não sei se vocês conhecem, Berry Borden está na Baixada Santista, Batom. Ela capta a água da represa Billings. E o desnível de São Paulo para a Baixada Santista é 700 metros. São Paulo está a 700 metros. E ela desce por dutos. Até o mar. Dá pra ver esses dutos lá da Anchieta, né? Tá, Dá pra ver quem lá. passa, quem está descendo para Santos, do lado esquerdo você vê aquele monte de tubo. Isso, Tem gente que acha que é gás, que é produto químico. Não é. É água que vem da represa. Essa tomada de água. Mas não converte uma unidade de energia consumida. É só para compensar a harmônica na rede. O problema isso tudo é artificial. Né?
Rio Pinheiros foi invertido o seu fluxo para poder abastecimento de água, a empresa Guarapiranga foi feita e energia, a empresa Billings, por exemplo. Isso é tudo artificial, isso não existia. A gente acha que a engenharia hoje é bacana, o cara fez isso lá quando não tinha GPS e não tinha nada. E na hora que ele estava furando e desceu para fazer a usina, que ela fica cravada na serra, granitão ali, tem a diferença de 30 a 50 centímetros. Começou a furar de um lado e do outro. Hoje em dia os caras começam a fazer a ponte de um lado e do outro e não encontram mesmo um vendo o outro. Então a gente tem essas facilidades aí. Mas agora estou mexendo para despoluir um pouco o Rio Pinheiros, talvez volte, porque é a usina mais eficiente que se tem, né? É um lugar bem bacana. Quem puder visitar vale a pena, que é um feito da engenharia que tem mais de 100 anos. Né? Mais de 100 anos. Sim. Caminhar aqui, ó. Aqui, esse é importante, ó. Quem usou energia no Brasil? Ó, 1/3 fica no transporte, 1/3 fica na indústria. Quem usa energia, transporte e indústria. Quando a gente vê isso daí, e aí está dentro da nossa área aqui, né? O pessoal da área de mecânica, a gente está nos 2 pacotes aí. Então, isso é Brasil. Por que esse 30% aqui, 1/3? Por causa do modal que foi escolhido. JK lá na época fez lá o acordo com as indústrias automobilísticas para virem para cá e, óbvio, o modal escolhido para transporte foi o rodoviário. Né? Não vamos discutir se a decisão foi certa ou não, que já foi tomada, mas é só a gente lembrar, naquela época não tinha nada no Brasil. A gente fala no Brasil, pô, o nosso parque industrial tem 50 anos. Pensa de pertinho o negócio aí como é que é. 1950 aqui, não tinha nada. Nós somos um país jovem, não temos nem 1000 anos de história ainda. Tem, então, é isso aí. 500 anos o pessoal não estava fazendo muita coisa no resto do mundo e a gente nem é descoberto. Então, somos novos, como bons adolescentes, vamos fazer muita coisa errada ainda aí para poder acertar. Mas isso daqui é uma oportunidade para a gente poder atuar. Porque esses veículos, todos eles vão precisar ficar mais eficientes. Dentro da indústria também, nossa indústria utiliza bastante energia, por causa dos processos do que a gente faz. Né? Trabalha com transformação primária, grande parte da nossa indústria, altamente energética, nos papel celulose, petroquímica, própria indústria metal mecânica utiliza muita energia. Aqui é a justificativa do 4.0 no negócio todo aí. Que na realidade é utilizar a tecnologia que a gente tem disponível. Hoje não, já faz algum tempo. Então o Haroldo já foi nessa pegada aí. Não orientam mais nem o trabalho de mestrado ou doutorado na de eficiência energética que não tenha algum dos conceitos que a gente vai ver daqui a pouco embarcado. Então tem que trabalhar com IoT, machine learning ou as coisas todas juntas aí, porque é o que eu tenho disponível. A parte de sensoriamento ficou muito barata do ponto de vista de investimento e eu tenho grandes possibilidades de fazer monitoramento. Eu não chego na indústria e coloco um medidor lá no equipamento que eu tenho e eu vou ter o dado. A maior parte das vezes ele vem direto, então eu preciso saber trabalhar com isso. Antigamente isso era mais complicado de fazer, hoje é mais simples, é mais barato e mais simples. Então eu preciso ter uma forma de fazer essa aquisição e tratar, aquele conceito básico, né? Você não controla aquilo que você não consegue medir. Então medir, entender o que sai dali, para a gente poder fazer um contexto e trabalhar com os indicadores de eficiência energética. Então o 4.0 vem daí. Né? Pegar um prédio aqui, eu consigo em todas as etapas monitorar. Tanto para consumo de energia, como para tantas outras coisas. A ferramenta está aí disponível. Né? Em casa, a gente já consegue fazer isso daí. Compra aí, custa R$30. Qualquer watímetro aí eu penduro no equipamento. Né? Pega quem trabalha com equipamento de automação residencial aí, Sonofis da vida aí, que é o mais famosinho, tem um módulo para você fazer medição do consumo desse. Põe na tua casa. Isso aí, com R$1.000 hoje em dia você faz a festa.
leva isso para o âmbito industrial, isso se paga muito fácil. Normalmente, projeto de eficiência energética eu consigo pagar com a própria redução do que eu pagaria no negócio. A economia já paga o investimento. Sim, sim. Aqui só para a gente lembrar o que é o 4.0, a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira e a quarta. A quarta é essa parte, machine learning, inteligência artificial, quando eu trago isso para dentro do conceito. Né? Aí tem uma briga, né? É que acabou prevalecendo a ideia dos alemães. A terceira revolução industrial, seria o 3.0, é onde eu trouxe aquela parte de informática industrial para dentro, automação para dentro da indústria. O alemão entendeu que a hora que eu começo a colocar sistemas conectivos aí no meio, que isso foi um salto, uma revolução, uma forma nova de fazer a coisa. Por isso que foi chamado de quarta revolução industrial, 4.0 que vem daí. O americano não. O americano não entende que houve um salto daqui para cá. Ele entende que daqui para cá, a única coisa que aconteceu foi o avanço tecnológico. Então ele não chama de 4.0, ele chama de Smart Manufacturing. Eu estou com os americanos nessa. Eu acho que daqui para cá não teve revolução. Foi simplesmente o avanço dos equipamentos que tinha. Né? Daqui para cá, sim. Né? Produção em massa, aí eu tenho mudanças ali. Mas isso é papo de boteco. Né? Então o nome que ficou foi o 4.0, então a gente põe eficiência energética 4.0, fica bonito o certificado, né? Tá lá, tranquilo. Mas a ideia é essa. Então o que a gente trouxe? Os conceitos aqui para dentro. Inclusive, a gente trabalhando num trabalho, para quem sabe que é um sistema ERP, que eu consigo, bem rapidinho, eu consigo visualizar como funciona, do aspecto produtivo, uma indústria. A gente está desenvolvendo um módulo de eficiência energética para colocar lá dentro. Porque já está tudo conectado, eu já tenho tudo ali, é só pegar, colocar e trabalhar junto. Efetivamente a coisa. Ele pega essa parte que o Haroldo falou, por exemplo, parte tarifária. Quando eu vou fazer o meu planejamento da produção ali, eu coloco o aspecto da eficiência no uso dos equipamentos, não só do ponto de vista da utilização do recurso, mas, por exemplo, tarifa de energia. Sabiam que dá para a gente mudar isso em casa hoje? A gente tem nossa conta de energia elétrica ali, ela é um valor que a gente paga ao longo de todo o dia, certo? A maioria das pessoas tem esse tipo de conta, né? Dá para diminuir, não o consumo, né? O valor, utilizando a tal da tarifa branca, você pode mudar. Que tem as faixas de consumo. Então, na hora do horário de pico, o valor é maior. Então, dependendo do seu perfil de consumo, dá para mudar. Eu mudei a minha, já faz uns 2 anos, logo quando pôr, 2, 3 anos, né, que tem isso daí, eu consegui reduzir em 15% o valor, né? A quantidade de energia eu continuo consumindo a mesma, mas o valor só por conta da tarifa. Deslocou o consumo. Eu vou falar um pouquinho disso. Legal. Então é um toquezinho que dá para a gente começar a fazer em casa. Quando eu levo isso para o aspecto industrial, eu ainda compro energia, consigo, tá, e vai embora a coisa. Bom, então, o que a gente pode chamar de pilar aí da eficiência energética 4.0 é a instrumentação. Esse é o fundamental. Hoje eu consigo instrumentalizar, não tenho instrumento, não tenho como medir diretamente, isso é bastante comum, mede indiretamente que a gente chega lá. Aí é fácil, é só lembrar lá das aulinhas de análise dimensional, a dimensão que você quer é energia. Vê o que você tem disponível, traz e faz a conversão tranquilamente, fazer isso daí. Quando a indústria só usa energia elétrica é mais fácil, né? O problema é quando não é só energia elétrica, é mais difícil medir, mas dá para a gente chegar, hoje em dia tranquilo. Avaliar indicadores. Se eu tenho uma série de sensores ali fazendo a aquisição desses dados, eu vou ficar com um conjunto de dados enorme. O problema é, o que eu faço com isso? Então, tem que aplicar aí o conceito de Big Data para poder tratar esse tipo de
depois saber o que interessa, o que tem ali. Então, obviamente, eu tenho que ter esse tipo de recurso, né, e de profissional para poder trabalhar com isso. A IoT, isso daí permite com que eu faça modificação, que eu faça monitoramento, trabalhe aí com os digital twins aí no pacote, tem bastante interessante hoje, tudo no pacotão. Então eu vou para o fim que se presta, mas consigo colocar toda essa parte de energia no pacote como um todo. E aí o que a gente já falou, né? A tal da sustentabilidade aí, ó, e a eficiência energética é um indicador mundial. Consumiu menos energia, que é o resultado, né? Então, basicamente, a gente trabalha com isso. Eu não oriento mais nenhum trabalho que não passei por isso daí. O seu trabalho pegou quase todos, né? Basicamente. Tem uma parte de OT, né? OT não entrou, mas Machine Learning... Na época não dava, mas poderia caminhar. Legal? E aí, falar rapidamente do conceito que é. Vou separar uma confusão aqui. Conservação de energia e eficiência energética são coisas distintas. Apesar que muitas vezes, isso inclusive em publicações oficiais, o conceito de conservação de energia é tratado como deficiência energética. Não é, são coisas diferentes e a gente vai ver. E aqui não tem problema, pessoal, não é da área elétrica, mas quando é da área elétrica tem o primeiro disclaimer, trocar lâmpada não é ação de eficiência energética. Isso não é. O pessoal faz ação de eficiência energética, estamos trocando as lâmpadas e a prefeitura... Uns 10, 15 anos atrás tinha um programa das empresas elétricas que fazia essas trocas. Né? Eu trabalhei na companhia energética lá em Roraima. Aí eu troquei de programa de Procel, financiava na conta de energia, trocava as lâmpadas de bolinha por... Era compacta, né? Nem like. Aí era esse tema aí, conservação. Que já tinha um ganho. Mas aí é que a gente vai ver, vamos classificar como é que era essa ação aí. Lá em Santa Catarina, a Celesc subsidia, digamos assim, troca de geladeira, né? No começo. Sim. Que tem a conservação. Isso aí tem... Aí não cuida da logística reversa, não sabe o que fazer com as geladeiras antigas. É que isso aí vem de encontro ao que o Sérgio está falando. As concessionárias, por imposição da ANEEL, são obrigadas a investir 0,5% da receita operacional líquida em projetos de eficiência energética e 0,5% em P&D. São obrigadas. Então, no fim das contas, para facilitar, o que elas fazem? Faz programa de subsídio, troca geladeira em comunidade, faz troca de lâmpada. Essa grana, pessoal, está lá disponível. Qualquer um pode apresentar um projeto. O último que a gente fez, quase 1 milhão, foi um projeto para ver viabilidade dos painéis fotovoltaicos. Compramos um de cada tipo, ficamos lá 2 anos, 20, 25 meses, com eles em campos e lugares diferentes, vendo viabilidade técnico-financeira. Porque o Haroldo vai falar disso daí. Porque o fabricante fala que dura 25 anos. Ele pode durar, mas não com a mesma eficiência. Então é onde começa a coisa a enroscar. Mas foi uma grana de P&D ANEEL. Tem muito dinheiro lá. Poucos projetos bons. Mesmo com o investimento nesses projetos, ainda tem muito dinheiro lá, porque falta projetos. E aí qualquer um pode fazer. Não fica pensando que é só para a parte... Contrapartida? Oi? Tem contrapartida no processo? Nesses projetos? Não. Tem contrapartida? Não, depende do concessionário, né? Mas o próprio escopo do projeto, ele já dá alguma coisa específica. Por exemplo, qual foi a contrapartida do nosso projeto? A empresa, que a gente fez com a IMAIA aqui, a empresa ia fazer a implantação de um parque fotovoltaico e não fez. Porque se ela fizesse, ela teria tomado prejuízo. Então aí já tem a contrapartida. Mas a ideia é ir avançando mesmo. Então, ó, conservação de energia. Básico. Consumo total de energia é função de 2 fatores. Quanto que eu tenho de energia demandada na atividade, ou seja, quanto o equipamento utiliza e qual é a frequência da atividade. Certo? A sua mãe, as nossas mães, expert em conservação de energia, não é? Quem nunca ouviu desliga a luz do quarto, não sou sócia da Light, né? Ela estava falando da frequência aqui, ó.
Né? Então, quanto eu vou consumir de energia é função desses dois pontos, quantidade de energia e frequência. Tá aí. Quer diminuir a quantidade de energia consumida, você tem que mexer em um dos dois. O problema de mexer nesse daqui é que eu não tenho energia disponível, né? Eu desliguei, eu não tenho. É igual o cidadão falar, eu abri uma empresa e o meu objetivo é baixar custo. Eu falei, já começou errado, não abrir essa empresa que o custo é zero, né? O objetivo não tem que ser esse, tem que estar no outro canto ali. Então, o primeiro, ó, quantidade demandada de energia na atividade está relacionada com ações de natureza técnica. E a frequência, natureza comportamental. Aonde a gente vai atuar? Aqui, ó. Natureza técnica de engenharia. É aí que a gente mexe, é aí que eu aumento a eficiência do sistema. Eu quero que a indústria trabalhe o máximo possível. A gente começou com os aviões lá no começo, o avião no chão não gera receita, não gera riqueza, ele precisa estar voando. Então, se ele voa com uma eficiência maior, eu gero mais riqueza. Então, onde a gente está aí? Aqui. E a hora que eu volto, eu vou diminuir, no final das contas eu diminuo o consumo total. Mexi na parte técnica. Isso é conservação de energia. Beleza? Qualquer ação feita em um desses dois pontos é uma ação de conservação de energia. Quando eu saio da sala aqui e desligo as lâmpadas aqui, é uma ação de conservação de energia. Só que aí eu não tenho o nível de serviço que é a luz que tem. Não tenho. Quando eu vou e mexo no equipamento que converte essa energia em luz e ele fica mais eficiente, então eu estou mexendo aqui. Beleza? Tranquilo? Bom, aí você para não perder, né? Para não perder. É uma ideia danada. Estocar vento é uma ideia bacana pra cacete. Só tem um problema. Tecnicamente não dá para estocar vento. Porque eu só tenho dois tipos de energia, microscopicamente falando. Ou é cinética ou é potencial. E sempre que eu transformo energia potencial, ela vai ser transformada em energia cinética. Sempre. Ah, não tem as outras? Microscopicamente só tem esses dois tipos de energia. E qual que é o problema do estocar vento que não dá certo? A ideia é muito boa. A ideia é bacana. Mas ele não dá certo porque vento, lembra lá, ó, cartilha caminho suave. Vocês são mais novinhos, não lembram aí, mas o pessoal lembra aqui, ó. Cartilha caminho suave, falava lá, o que é vento? Ar em movimento, né? Ar em movimento tem a parte cinética. Então eu tenho energia ali associada ao movimento. Se eu estoco, eu parei. Aí virou potencial, certo? Aí não é mais vento, aí não dá. Então o problema é técnico. Eu não consigo estocar um negócio que pela própria natureza precisa estar em movimento. A ideia é boa. Tecnicamente inviável. Certo? Então, na hora que eu tenho essas várias transformações aqui, ó, o sol ali. Tá vendo? O sol está guiando todo mundo ali no pacote. Cada uma dessas transformações que eu tenho vai ter uma parte aproveitada e uma parte não aproveitada. E aí eu tenho graduações da qualidade dessa energia disponível e quanto eu posso retirar dela. Então, para ficar nos dois extremos, energia mais nobre, energia elétrica, mais nobre que eu tenho. Posso transformá-la em outra forma de energia muito rapidamente e de forma barata. Qual é o problema? Não dá para armazenar. Não se armazena energia elétrica, não dá. Por isso que o Haroldo falou, do operador nacional do sistema, ele vai vendo demanda e vai ligando, ó, vai para cá, desliga a turbina aí, liga a termoelétrica lá, porque aumentou a demanda, ele fica, porque ele precisa ficar disponibilizando na rede, no sistema interligado, a energia. Uma provocação, a bateria para consumo de veículo elétrico, ela é um armazenamento? Ela tem carregada? Finalzinho. Esse é o para tumultuar no final. Ali.
Então, energia elétrica mais nobre, energia menos nobre, calor. Calor é a forma de energia menos nobre que se tem. Esfrega a mão aí, você já tem calor. Então eu tenho problema em utilizar essa energia que está no formato de calor. São os problemas das termoelétricas, por exemplo. Quando eu tenho uma usina de ciclo combinado, eu tento aproveitar isso e aumento a eficiência do sistema como um todo. Então, basicamente, todo sistema transdutor é o nome genérico de qualquer coisa que converte uma forma de energia da entrada em outra forma de energia. Quando eu transformo uma forma de energia em energia elétrica aqui, aí é sensor o nome do negócio. Todo sensor é um transdutor. Genericamente, transdutor é o nome. Nós somos transdutores. E onde é que está o problema? Não é um problema, é da natureza isso daí. A relação entre quanto eu aproveito em função de quanto entrou é a tal da eficiência energética. É isso aí. Putz, me enrolou até agora, falei isso, acabou, agora acabou a graça. Já falei o que é o 4.0, que não é 4.0, já falei o que é eficiência, é isso aí. É o bom e velho rendimento. Essa é o contexto aí. Então, para um sistema fechado, eu tenho sempre soma igual a zero. Energia cinética, potencial e energia interna. Não existe energia térmica. Esse termo é errado. Ah, mas aparece no livro. Ah, não, mas é errado. Tecnicamente não existe energia térmica. É energia interna. Ou, se estiver passando de um corpo para o outro, calor. Energia térmica não faz sentido tecnicamente esse termo. Então, o que eu tenho são energias cinética, potencial, e a interna, que no final das contas é uma forma de energia cinética, né? Que eu meço indiretamente pela temperatura, nível de agitação das moléculas. Então, no pacote está ali. Aqui, rapidinho, um balanço térmico aí para a gente relembrar. Energia quente, energia igual que sai. Guarda aí, ó. Fronteira, estou considerando esse sistema inteiro. O que entra? Energia do combustível, energia do ar. Mas tem energia no ar? Tem, em função da temperatura dele, quantidade que entrou. Isso daí vai mudar o rendimento na combustão. Energia da água de entrada aqui do lago. Aqui eu tenho a caldeira, aquece a água, gera vapor, gás de combustão, vapor, turbina gira, perde calor, condensado e o sistema vai embora. O que eu ganho? Gira o gerador e eu tenho energia elétrica convertida aqui. Então o que tem que sair? Energia elétrica, energia da água que sai e os gases da combustão. Lembra disso daí? Tranquilinho? Bem simplesinho aí no pacote. Qual é o problema? Cada um desses pacotinhos aqui, ó, tem uma eficiência. Na hora que eu olho aqui, quando a energia que foi utilizada em função de quanto entrou, vai fazendo com que eu tenha uma eficiência em cada um desses. E a hora que eu olho o sistema, aí é onde a coisa complica. Porque o sistema, ele vai ser o produto de todas as eficiências. E aí despenca. Se eu tenho um gargalo ali, ó, vamos pegar essa nossa usina aqui, que tem eficiência de 35%, linha de transmissão 90%, e a lâmpada lá, lembra da lâmpada incandescente para aquecer pintinho? Só valia para isso, né? Colocar para aquecer pintinho, por quê? Porque grande parte da energia que ela consumia se transformava em calor. A não ser que você não tenha uma criação de pintinho, aquele calor você não ia aproveitar. Porque pouca luz saía dali. Como que eu calculo a eficiência do pacote inteiro? É o produto. Então, ó, mesmo tendo aqui ó, alguém com 90% de eficiência, no final das contas, 1,6. A hora que eu coloco uma lâmpada aqui, que foi como vocês falaram aí, uma lâmpada fluorescente compacta, isso lá no começo dos anos 2000, que eu passava de uma eficiência de 5% para eficiência de 20%, 25%, olha, faz a conta aqui quanto aumentado. Se eu pegar um outro sistema, vou pegar LED, errado falar lâmpada LED, certo, doutor? É LED. É LED. Tem uma eficiência maior, já aumenta drasticamente aqui. Se eu for investir, não vou procurar investir aqui, porque aqui eu vou gastar muito e o ganho vai ser pequeno, não vai mudar o final.
Eu vou procurar onde? Aqui, aqui. Mas aqui eu estou limitado por um monte de coisa, então eu vou no equipamento. Esse conceito tem que ter quando a gente fala em eficiência de um sistema. Não é pontual, é o produto entre eles. Então o objetivo é diagnosticar onde eu tenho chance de fazer melhorias. Porque se eu consigo fazer melhoria num ponto de baixa eficiência, eu subo a eficiência do sistema como um todo. E muitas vezes fica gastando tempo, energia e dinheiro aqui e o ganho vai ser pequeno. Então aqui, cada um desses pontos vai ter uma eficiência. A eficiência global vai ser o produto de todas as eficiências aqui. Então a tal da eficiência energética é quanto entrou de energia em função do que foi convertido de energia ao trabalho útil. Quanto que foi entregue? Isso é eficiência energética. Fica, obviamente, entre 0 e 100. Né? Não pode ser mais do que isso. Ah, mas sistema de refrigeração. Mas lá é só um ajuste numérico. Mas no final a ideia é exatamente a mesma aí. O que eu quero fazer? Dissipar o mínimo possível. Essa é a meta. Tentar dissipar o mínimo possível. Legal? Numericamente é fácil. Então, ó, pego aqui um gerador eólico. A energia está no vento. Vai lá para a rede elétrica. Ele já faz isso direto. Cada um desses pontos eu tenho uma eficiência ali. Quanto que eu posso retirar de energia do vento? Não posso retirar tudo, né? Se retirar tudo, ele para de girar, né? Já pensou nisso daí? Então, tem um número, chama número de Betts. Você consegue calcular, em função dos parâmetros, qual é a máxima energia que você pode retirar em função disso daí. Por isso que não dá para pôr gerador eólico em qualquer lugar. Se você não tiver ali entre aspas, uma certa quantidade de vento, não adianta colocar. Porque a energia que ele vai converter não se paga. Então, a gente tem os atlas de vento aí, como tem o atlas solar. Ah, por isso que está lá no Nordeste? Porque lá é onde mais venta, constante. Então, consigo pagar energeticamente o sistema como um todo. Isso é uma forma legal de energia, onde é possível fazer. O maior utilizador de energia eólica é a Espanha. Quem mais utiliza, em termos de escala. Em função da quantidade de vento que deve ter lá. Sim, isso deve ser. Tem os corredores de vento lá, interessante. Muito difícil andar por lá e não cruzar com a fazendinha de vento lá. Então, ó quantas oportunidades se tem aqui para melhorar a eficiência do negócio como um todo. Ó, tem a parte mecânica, a parte elétrica, o vento não dá para mexer. Mas aqui dá, ó. Isso aqui, ó, é uma asa. Quem mexe com isso aqui? Engenheiro aeronáutico. Para poder tirar o máximo possível da energia do vento ali que tem. Legal até aí? Estou na indústria. O que eu faço? Isso é uma indústria genérica, tá? Tenho várias formas de entrada de energia. Quando a gente fala em entrada de energia, a gente só pensa no energético, mas na contabilidade, por exemplo, se eu utilizo água gelada, tem energia ali. Se eu precisei resfriar, que é bastante comum, né, nos sistemas, eu contabilizo isso. Mas eu coloco a fronteira, é importante colocar a fronteira no sistema. E aí eu vou olhar tudo como caixa preta. Eu estou trabalhando com eficiência, eu sou metalurgista. Se eu não estou numa indústria metalúrgica, para mim, eu não vou saber o que está acontecendo no processo, então eu toco caixa preta ali. Ó. Se eu estou numa indústria química, quem vai olhar o que dá para fazer dentro dessa caixinha preta aqui é o engenheiro químico. Falou, vê se você consegue aumentar a eficiência disso daí. E aí eu vou olhar como caixa preta. Por isso que eu consigo fazer a avaliação em qualquer sistema, porque eu ponho a caixa preta. O que é o parâmetro que eu preciso levantar? Quanto entrou de energia e quanto saiu. Aí sim. Então eu monitoro isso, levanto todo o fluxo energético da empresa. Que sai, tanto em termos de produto, quanto em termos dos resíduos, poluição, refugo e tudo mais, eu converto tudo isso daí em energia.
e eu acho o fluxo energético, para poder achar quais são os pontos que eu consigo fazer melhoria. Aqui é um genérico, aqui foi um que a gente fez. Uma indústria muito complexa, com muitos energéticos diferentes, 2 anos para levantar, tudo isso aí coube numa página. É um sítio, aqui ó, C, que tem 4 plantas que fazem coisas diferentes e um único centro de utilidades fornecendo utilidades para todos eles aqui, ó. Água gelada, vapor, ar comprimido, eletricidade, eles têm uma turbina. E a gente levantou tudo aqui dentro para achar as oportunidades. O que estava sendo feito aqui, ó, eu não fazia essa 4ª planta que tinha lá, eu não entendia nada do que estava sendo feito. Nada, tecnicamente nada. Um produto extremamente específico ali. Transforma em caixa preta. Mexe com a perda de energia, chama o responsável, consegue mirar, ah, não dá, isso daqui está aqui, equipamento é velho, tá bom, não tem problema, deixa aí primeiro. Primeiro eu preciso monitorar para saber o tamanho da encrenca. Para que eu vou ficar enchendo o saco desse equipamento, sendo que eu posso ter outras oportunidades? Aqui, o maior problema estava no vapor. Tinha vapor duto andando quilômetros dentro da empresa. Olhou para a empresa, tem tubulação de vapor, tubulação de ar comprimido, pode atacar direto, tem muita chance de fazer melhorias ali. Mas que a manutenção nunca é feita como deveria. Então, dá já para ter um ganho bacana aí. Aí depois você vai classificando, elencando cada um deles. Então, basicamente, se estabelece a fronteira e vai olhando dentro da fronteira. Porque aí no final você tem uma grande caixa, com energia entrando e energia saindo para fora. Eu consigo determinar a eficiência do sistema como um todo. Beleza? Aqui é uma outra. Mas a ideia é a mesma. Então, consigo colocar em uma página qualquer. Se pegar a indústria metal-mecânica, que é onde a gente mais transita, né, não existe indústria metalúrgica que faz metal, tá, pessoal? Eu sou chato. Né? O pessoal fala indústria metalúrgica para dizer indústria metal-mecânica aí faz. Usinagem, metal-mecânica. Metalúrgica é quem faz metal, é a siderúrgica, é quem faz alumínio, essas são as metalúrgicas. Pega a indústria metal-mecânica, basicamente utiliza energia elétrica. Basicamente energia elétrica. Então é mais fácil levantar. Tiver um forninho então, você pode fazer o estudo lá. Forninho, grande tempo de agregação do valor, dá para ter ganhos substanciais ali. Isso aqui é uma forma da gente enxergar aquela outra indústria em termos energéticos, para saber de onde veio e para onde vai a energia. Então, quando eu pego aqui o vapor, ó, o que eu tenho de entrada? Eletricidade e gás natural naquele sítio lá. O vapor vem todo da eletricidade, mas olha o ar comprimido, ó, parte vem do gás natural e parte vem da eletricidade. Então eu vou monitorando para poder saber de onde vem. Porque aí tem um aspecto que eu consigo fazer também de custo. Custo específico. Se eu tenho condições de ter ar comprimido em função do gás natural e da eletricidade, se eu tiver essa capacidade, eu vou utilizar o energético mais barato, de acordo com o que eu tenho. Não dá para a gente fazer isso daí. E aqui, cada uma das etapas de transformação, eu vou colocando por cor aqui, ou utiliza aqui o diagrama de Sankey, que a ideia é a mesma, né? Ele vai fazendo, em função do tamanho aqui, as proporções de energia. Olha o mais complexo aqui. Isso aqui é vasto, pode ser de um país. Petróleo, biomassa, gás, até lá no uso final. Tá vendo? Então, quanto que converte um no outro. Também tudo numa página. Consigo fazer isso da indústria e ter a visualização. Balanço energético nacional tem o Sankey do Brasil. Tem. Balanço energético, entradas e usos. Da elétrica e da total. Tá? E a mesma coisa, o diagrama de Sankey. Bom, como é que eu meço esse negócio aí? Saiu para lá, instrumentalizou e aí? Eu preciso ter indicador, não adianta medir, ter um monte de dados e não saber o que fazer com eles. Eu preciso ter indicador. Felizmente desapareceu esse modismo de querer criar indicador. Né? Pega lá, década de 90, começo dos anos 2000, acho que por conta lá da contaminação lá
dos manuais da qualidade, lembra disso daí? Todo mundo indicador. O que é um indicador? Ele tem que indicar alguma coisa, né? Não adianta eu pegar um número dividido pelo outro, o que aquilo serve? Dentro da área de eficiência energética, não é genérico, geral, eu tenho esses 4 tipos de indicadores que a gente trabalha. Posso, dentro de cada uma dessas categorias, ir discretizando, mas no final a ideia vai ser a mesma. Indicador termodinâmico, esse é o top. Esse seria, se a pergunta for qual indicador eu devo sempre usar? Termodinâmico. Aí eu viro as costas e vou embora. Você fala, putz, legal, como é que eu faço isso? Porque eu tenho um problema operacional. Porque aí eu estou trabalhando com energia. Só energia, eu transformo tudo em unidade de energia. Pode parecer simples, mas dependendo do processo não é muito tranquilo fazer isso daí não. Mas o indicador termodinâmico seria o correto, estou trabalhando só com energia, acabou, consigo ter a proporção. Indicador físico termodinâmico, unidade física em função da energia. Entrada. Eu faço 10 peças para cada quilowatt-hora, por exemplo. Aí eu relaciono um com o outro ali. Então, o padeiro lá da padaria pega e fala, eu utilizo 1 quilograma de gás aí por dia para fazer 3.000 pãezinhos. Estou chutando, tá? Consegui fazer 3.500 pãezinhos por meu. Opa, melhorou a eficiência lá, alguma coisa. Econômico termodinâmico. Econômico aqui é a tradução que a gente faz, não é econômico, seria financeiro correto. Né? Mas aqui eu estou pondo como está na referência. Mas entenda como financeiro termodinâmico, que é grana por energia. Isso daí fica fácil para a gente fazer o gerenciamento. Né? Eu tenho energético com um preço mais interessante, aí eu vou mudando essa relação de custo energético. E aqui também não seria econômico, correto, seria financeiro, é grana por grana. Quanto você pagou no energético em função de quanto você vai utilizar ali no indicador mais sistema. Palpável que existe, né? O cara bate o olho. É o indicador mais palpável que existe. O cara bate o olho. O que mais é utilizado é esse aqui, ó. Porque eu relaciono com a unidade produzida. Né? Muitas vezes substitui um pelo outro aqui, ó, com a unidade física. Qual que é a dica? Nunca use um só. Use mais de um. Muito provavelmente isso aqui você vai conseguir fazer. Esses dois, mas esse aqui não vale pegar a conta, né? Pega a conta e faz aí, você não tem não está discretizado, né? Pega quanto consumiu de energia e divide por quanto foi produzido. Tá bom, mas você não vai conseguir achar ali onde é que está o ponto. Então tem que entrar por cada um dos processos, né? Tudo bem, né, os indicadores? Posso ter outro? Pode. Observação aqui, você pode construir, considera a qualidade, fronteira do sistema e a eficiência de poder fazer essas medições. Aí. Ou seja, além que falou do principal seria o segundo, unidades físicas produzidas, é isso? É o que é mais utilizado. Porque daí tu consegue ter econômico, sabe quanto é que está o teu estudar, É isso aí. É isso aí. Esse aqui é difícil, mas seria o mais fidedigno do que está acontecendo ali. Tem processo que você não consegue fazer. Dos petroquímicos tem que trabalhar com isso aqui, por exemplo. Dá para trabalhar com outro indicador. Mas na indústria que a gente está mais acostumado, a metal mecânica, aí, que é uma indústria de sistema discreto de produção, aí a gente vai aqui, a gente acaba trabalhando aqui. Que eu relaciono pelo outro. Ou, muitas vezes é isso aqui por grana, né? Unidade física por grana. Grana de energia. Né? Aqui acaba dando no mesmo. Né? Mas eu vinculo a quanto eu produzi. Estou acabando aí, Haroldo. Sobrar tempo para você. Outra parte importante. Isso aqui pouco se fala. Eu fui, como a gente tem pouco tempo, isso aqui daria para falar alguns dias em cima desse negócio, porque ele dá abertura para um monte de coisa. Mas vamos guardar o conceito. Quando eu falo troca tal fonte de energia por tal fonte de energia, a gente já falou, a primeira coisa a olhar eu estou trocando uma fonte firme por uma não firme, não dá. Troca combustível fóssil por eólico. Não dá. Não dá, né? Não dá. O fóssil eu tenho tecnologia dominada, barato, está aí, eu tenho a hora que eu quiser.
É o dilema do carro elétrico, daqui a pouco a gente chega. Né? Está acabando o combustível do seu carro de tecnologia atrasada, o seu carro, né? Você põe lá gasolina nele ali, você vai no posto, enche e 5 minutos depois você tem autonomia aí para rodar em mais 500 km, por exemplo. Se ele é um carro elétrico e eu estou olhando fonte eólica, preciso ver primeiro se tem vento, como é que o vento está, eu ligo a tomadinha nele lá, fico esperando. Se a sua vida está tranquila nesse ponto, acho que nem de carro você precisa mais, né? Então tá tranquilo aí, mas não é assim. Então, não dá para falar. A primeira coisa é, quando eu troco um energético por outro, eu tenho que trocar um filme por outro não filme, senão você muda toda a lógica da coisa aí. E a segunda coisa, que é isso que eu vou chamar a atenção aqui, é quanto que eu consumi de energia para ter o combustível, para ter o energético. Será que aquele álcool que você colocou lá no carro, que vai te dar aquela quantidade X de energia, será que durante o processo dele inteiro, até o instante que ele foi plantado, a cana ali, processado essa cana, transportado até o posto para você ter disponível para colocar no automóvel, será que eu não gastei mais energia no processo inteiro aqui? Já falo alguns. É o caso do carro elétrico, não é? É o caso do carro elétrico, não é? Isso aí. Mas tem coisas que eu não enxergo, né? Não enxergo. Daí não me Que ninguém fala. Ninguém fala porque não interessa, tem coisa que não interessa falar. Então, existem várias formas de fazer isso daí. Uma é utilizar a relação aí de energia líquida. Ou no inglês, se estiver procurando aí alguma coisa, o Net Energy Ratio. Que nada mais é do que fazer a relação entre a energia que você tem disponível e em função da energia gasta para você ter o energético. Um outro que aparece por aí, que a gente usa também, a ideia é a mesma, o conceito é exatamente o mesmo, só muda a forma de calcular. É o indicador herói. Energy Return on Investment, quer dizer, quanto que você investiu energeticamente para poder ter. E aí eu dou alguns números. Eu montei um grupo há alguns anos que a gente está levantando todos esses parâmetros dos principais energéticos que a gente tem. A gente já fez gasolina, carvão vegetal, carvão mineral, então tenho que especificar porque eu estou falando de um recurso mineral, de um recurso natural, então varia sua composição. Etanol, carvão mineral, o nosso carvão mineral aqui do sul, gasolina, etanol, os outros ainda não tem os dados, mas a gente vai fazer de todos. Etanol, de 4,3 a 6,1. Quer dizer o seguinte, para cada unidade que eu investi de energia no processo, eu obtenho 4, pode ser de 4 a 6. Por que varia? Porque varia a energia. Em função do instante que eu colho a cana, varia o teor de sacarose, varia a quantidade que eu vou ter de álcool disponível ali. Outro que a gente está fazendo, isso é a minha hipótese, fotovoltaico. A minha hipótese é, não se paga. Eu vou investir 10 e vou obter 8. Vendi nota de R$100 por R$80. Tende a melhorar com o avanço energético. O eólico já se paga. Numa época não se pagava. Do carvão, a mais de 20. Positivo. Carvão, mais de 20. Então, é muito eficiente do ponto de vista energético. Ah, mas polui bastante. Tudo bem, gaseifica o carvão. Cai para 12. Ainda é muito competitivo. O carvão é o mais competitivo que tem. Vai lá falar para a China parar de usar carvão. Ele não vai parar. Por quê? E o radioativo, professor? Então, esse daí tem a densidade energética, mas tem um problema que ele utiliza uma termoelétrica para poder utilizar a energia. Então a eficiência vai despencar. Mas o nuclear eu não comecei ainda não. Isso ainda está lá esperando. Que eu fui no que é mais interessante para a gente caminhar e comparar, né?
Então eu já consigo comparar, por exemplo, gasolina com etanol e com a mistura. Quer dizer que o carvão é o mais... na tua... mais sempre tem baixo custo de produção. Sim, é isso aí. Já está pronto? Isso aí, Só chegar lá, isso aí, isso aí. Eu sou da terra do carvão. Então, é lá mesmo, foi fundado de lá que a gente fez. Mas assim, ele tem um problema sério, que eu acho que a tecnologia pode resolver, que é a poluição. Sim. Né? Que é o... Gaseifica. Gaseifica, beleza. Aí cai para 12, 11. Ainda é muito competitivo. O etanol é competitivo. Pô, estou investindo 1 e estou tendo... Vamos pegar na média aí 5, é bastante. Pô, gasolina depende de como faz o... Eu não vou falar o número fechado porque ela varia bastante. E pega... A nossa gasolina fica mais interessante porque eu coloco o etanol. A hora que eu coloco o etanol, eu subo o indicador dela. Mas está mais ou menos na mesma faixa aí. Está bem próximo. Lembrando que a nossa gasolina, ela não é só oriunda de petróleo daqui. Por quê? Porque não dá. Porque o nosso petróleo ele é muito pesado. Eu preciso trazer petróleo lá de fora para poder fazer o blend de negócio. E aí... Isso aí também o pessoal não divulga. O Brasil é autossuficiente de petróleo? Não. Nunca foi. Vai ser um dia? Não sei. Mas uma pressão. É. Mas uma pressão. Mas o problema aí não é nem o processamento. Aí. Então, tem problema de pressão. Tem. Mas o problema aí é geológico. Aí não dá para pôr a culpa totalmente na gente, não. O nosso petróleo aqui é diferente. A Abril Lima estava sendo construída para refinar esse petróleo. Sim, sim. Que é diferente. As nossas usinas, elas são muito ineficientes, porque são antigas. E elas foram feitas para trabalhar com petróleo leve, né? Tá lá no... Mas isso é importante. Isso daqui precisa ser levado em conta. Então, na hora que eu for trocar um energético pelo outro, aí você tem que olhar. Só que ninguém põe isso na conta. E este é o problema do carro elétrico. O problema do carro elétrico está aqui. Vamos sair daqui falando, falou mal do carro elétrico. Não, eu falei só a verdade. O problema está aqui. Se você quiser fazer o carro elétrico funcionar, está aqui. Não pode. Não pode ver. Não pode falar a verdade. Então, aqui só alguns números. Estou usando essa energia obtida em função de quanto eu consumi. Só alguns números aqui, só ordem de grandeza. Isso aqui não é padrão brasileiro, tá? Isso aqui é padrão consumo americano, tá? Olha aqui para aquecimento doméstico, olha aqui o sol, que bacana. Pô, é bem legal. Olha para o processo industrial, solar direto, ó, não se paga. Por causa da densidade energética. Não dá. Transporte, gás natural. Olha o carvão mineral em processo industrial. Imbatível. É imbatível. Carvão gaseificado. Isso aqui já mudou, tá? Já melhorou bem porque a tecnologia avançou. Esses dados são meio antiguinhos aí. Quando a gente olha aqui, a gente vai usar combustível fóssil muito tempo. E não é até acabar. Enquanto for viável financeiramente, porque tecnicamente já é tecnologia dominada. Legal? Isso é olhar para a parte técnica do negócio. Algumas eficiências típicas aí do sistema que a gente tem. O problema é esse aqui, ó. A eficiência nas usinas, elas são baixas. E o problema é da natureza, é o carnosão lá que trava a gente lá no ciclo termodinâmico. Não tem muito o que fazer. Aí tem que combinar com o pessoal lá da área de materiais, né? Porque se eu aumento a temperatura, eu aumento a eficiência. O problema é que o material não vai resistir. Então a gente fica naquele trade-off da engenharia ali. Né? No mundo da física funciona. Na hora que você traz para a engenharia, a eficiência cai. Isso aqui é uma forma de classificar que eu uso. Isso aí você não vai achar. Isso aí eu uso para classificação de eficiência energética. O que é mais fácil fazer? Sempre as ações de primeira geração. Que é ou só fazer a troca do equipamento,
Ou manutenção. Muitas vezes, só fazendo manutenção, voltando para a condição inicial, ele fica, entre aspas, mais eficiente. Na verdade, não fica, né? Ele saiu da condição de projeto para fora, para a manutenção. Mas, em grande parte dos processos que a gente tem, a ação de manutenção já facilita bastante. Manutenção em ar-condicionado, ou o PMOC da vida aí. Se eu começar a vender PMOC, aí quem trabalha com PMOC, não ficar só em cima da legislação. Você tem que falar para o cidadão, ó, você tem aí um plano de manutenção do sistema de ar-condicionado, feito por quem sabe como é que funciona o negócio, vai fazer o seu sistema deixar de perder eficiência. Deixar de fazer, você precisar colocar outro equipamento, porque não está dando conta depois de um certo tempo. Essa venda tem que fazer. O pessoal ficou bravo quando saiu a resolução dos técnicos lá. Eu falei, você está preocupado com o que o técnico faz seu trabalho de engenheiro? Quer dizer que você não está fazendo seu trabalho de engenheiro. Você precisa vender o negócio mais tecnicamente para a coisa aí, ó. Eficiência. Lembre-se, ar-condicionado é uma grana boa de energia que se vai aí. Qual é o percentual aí no prédio comercial? 48%. É muita coisa. Muita margem aí para... Mais do que elevadores? Mais do Mais que? elevadores também Sim, consomem sim, bastante, sim. né? Mas elevador é elétrico direto, né? Eficiência alta. Motor elétrico. Ar-condicionado não. Máquina térmica. Tem máquina térmica, eficiência cai. Não tem jeito. A segunda geração aí. Então aqui, ó, para ficar claro, ó, aqui quem faz é o técnico. São ações técnicas. O técnico faz o que está aqui. Ó. Ação de primeira geração. Ação de segunda geração, aí não. É eu modificar a condição de projeto. Ou redimensionar para trazer na posição de otimalidade. O princípio base da engenharia é, a gente faz o projeto para que aquilo que foi projetado trabalhe de forma otimizada. Isso é engenharia. Ao longo do uso, aquilo ali sai do ponto ótimo. Então, muitas vezes mudou a demanda, eu preciso readequar, então vou precisar fazer um outro projeto. Então, aqui, redimensionamento, análise de projeto aqui, ó, coloquei alguns exemplos, harmônica na rede, bomba de fluxo. Né? Aqui é engenheiro. Aqui é atividade de engenheiro, porque tem atividade projetual aí. Olha o exemplo aqui. Ó. Montei a instalação, bonitinho, ponto ótimo de operação. Vou usando, incrustação no meio do caminho, alguém pegou, fez lá alguma barbeiragem, cai. Aumenta perda de carga e sai do ponto de otimalidade. Ah, mas agora eu não preciso daquela vazão que eu tinha, porque diminuiu. Tá bom, então eu preciso redimensionar, eu preciso de engenheiro para colocar. Isso que tem que ser olhado aí, todos os sistemas. Cá no ponto para que foi projetado. Não consigo mostrar aqui, mas tem uma série de casos aí que foi perdendo eficiência e foi colocado outros equipamentos, parte de bomba mesmo, para poder garantir a vazão. E aí no final foi feita a análise. E aí uma bomba de menor capacidade atendia tudo e retirou um montão de bomba de lá. Já reduzia até 50% Sim. do consumo. Não estou falando nada do outro mundo, não, é só a forma de olhar para o negócio. Obrigado. E a terceira, essa é mais complexa aí. É onde eu vou considerar toda a lógica de como o sistema funciona e implementar ação de eficiência energética. Essa aqui é uma análise sistêmica para você olhar como um todo aí. Mas ó, isso é classificação que eu uso, tá? Eu separo as coisas desse modo aí. Porque no final das contas é muito mais fácil você fazer a primeira. Ah não, minha planta está redondinha. Nunca está. E normalmente aqui dá um ganho bonito e o cidadão vai falar, pô, compensou contratar esse cara, olha aqui. Porque dependendo do fluxo que você tem ali, estou falando de vapor, imagina quanto está passando de vapor aí. Legal? Aqui é uma forma de mensurar potencial. Eu não gosto da palavra economia, mas é como aparece se for procurar por aí. Potencial de economia de energia. Economia é outro sentido, mas também não vamos perder tempo com isso aqui. Não, a gente usa economia como deixou de gastar. Essa é a ideia que a gente tem. Então vamos continuar com ela. Escala do fluxo em função da meta que você tem de eficiência e a eficiência corrente. Tem que ter um parâmetro aí. Não dá para ficar
colocando meta que você não vai atingir, né? Então, você tem que entender no sistema o que está acontecendo. Potencial teórico, esse é o lado de bancada, tá lá, o físico arrumou lá o potencial teórico. Você fala, o cidadão consegue lá um motor endotérmico, ter eficiência de 65%. Pode até ter lá na bancada, né? Então é o teórico. Para que serve o teórico? Eu sei que eu nunca vou atingir, mas eu sei onde é o teto. Ele me dá um teto, ele me dá parâmetro, me dá limite. Aí eu tenho o potencial técnico, dependendo da situação, você vai pegar um dado do fabricante, que você sabe que também não vai atingir, mas ele te dá o parâmetro factível, de quanto pode ser atingido. E eu tenho o potencial, a palavra também correta aí é financeiro, não é econômico. Potencial de grana, quanto que você vai investir para poder chegar naquele ponto? Porque muitas vezes você vai investir muito mais grana para aumentar um percentual menor. Você fala, não vou chegar até aí, eu vou parar antes. Que aí com antes com menos, então é potencial. Isso tudo em função de quanto se tem. Então é importante estabelecer esses limites para não ficar trabalhando, tentando atingir coisa que você não vai conseguir. Então, essa é a ideia do potencial que se tem aí. Lembra quando a gente viu lá o da lâmpada incandescente? Se eu faço algum estudo dessa forma, olhando para aquela situação, eu vou falar, é na lâmpada que eu tenho que mexer. Porque qualquer ganho que eu tiver aqui vai ser muito significativo no sistema como um todo. Não vou mexer na linha de transmissão, porque deixa eu arrumar todo o resto, deixar essa por último. Legal? E aí o carro elétrico? Qual é a sacada do carro elétrico que está na moda aí? Qual que é o problema do carro elétrico? Eu acho o carro elétrico legal pra caramba. Depende de como você vai gerar energia. Eu acho um puta negócio legal pra caramba. O carro elétrico você gera a mesma poluição, às vezes até maior. Aí depende da tua matriz para você gerar energia para gerar para bateria. Eu já virei a chavinha, eu sou professor da Federal, paz e amor. Isso é que importa, eu estou com a vida ganha, não preciso me preocupar com nada. Elétrico é bacana, vou salvar o mundo com o meu carrinho elétrico, não é? Não é bacana? Pô, já estão falando em avião elétrico. Legal? Só se você usar carvão para gerar energia elétrica. Não é? Olha que bacana. Aí eu começo... Aí eu sou um cara chato e começo a fazer algumas perguntas, né? Aí eu fico olhando para um equipamento desse tamanho aqui, ó. Que é menor do que um carro. Não é? Eu não consigo fazer uma bateria bacana para isso daqui, eu vou fazer para o carro. Um ponto. Estou pensando aqui. Segundo ponto. Onde eu vou deixar essa bateria depois? Porque ela tem vida útil. Você pega um Tesla, mais da metade do valor do carro é a bateria. Muito legal enquanto ela está funcionando. E quando eu não tiver, eu vou por onde essa bateria? Eu vou lá e reaproveito, né? Lembra lá, usando a cadeia inteira, será que a energia que eu vou colocar ali para reaproveitar isso daí não vai ser maior do que o que eu vou ter de benefício? Tem um papo que é interessante, que a bateria ela vai perdendo. Todo mundo tem celular, já sabe o problema da bateria, não precisamos ficar falando aqui, né? Mas a tecnologia é diferente. Tá bom, mas muda um instante, o problema é o mesmo. Sem falar em quando a bateria não funcionar mais, você joga o celular fora. É. Você vai jogar o carro fora? Vai, porque ninguém vai comprar. Aí se comprar, você vai descontar o preço do negócio. No Tesla é 55% do valor do carro. Mas o futuro, a engenharia pertence. Então, tudo bem, a gente tem que pensar assim. Agora, não dá para fazer na canetada, o político gosta disso daí, né? Lembra lá, a Alemanha falou até 2025, né, isso daí? Não tem, tá bom. É 2030, né? Quando saiu eles vão mudando. Quando saiu isso daí, na primeira aula que eu estava dando eficiência energética, alguém perguntou. Falei, cara, não vão conseguir. Por quê? Porque não dá. Não vai. Aí você traz isso para o Brasil. Começa a complicar mais ainda. Custo. Mas vamos lá no que é bom do negócio. Qual que é a ideia do carro elétrico? Estruturalmente, muito mais leve. Manutenção. Muito mais leve. Eu tenho um motor ali, elétrico. Outra transmissão. Acabou, muito mais simples.
E aí eu tenho um pulo do gato aí no carro elétrico. O motor elétrico mais vagabundo tem uma eficiência de 80%. O motor a combustão interna que a gente tem no automóvel tem uma eficiência muitas vezes menor. Então, não tem jeito. Se a gente pegar nos últimos 30 anos, a eficiência dos automóveis, né, que utilizam motor a combustão interna, foi melhorado muito pouco. E não por conta do motor, e sim por conta do controle do sistema da eletrônica embarcada presente ali. O professor teve gerar a própria energia no carro para... Mas não vem do nada, tem que vir de algum lugar. Tem um ganho que eu vi um vídeo que tem um outro ganho que é uma coisa assustadora. Estava no centro, o pessoal filmou, né, em 4K, então alta resolução a filmagem, mostrando no centro de uma cidade chinesa bem urbanizada, só que a coisa assim, é um terror, o silêncio brutal, na maioria dos carros elétricos. Essa questão da poluição sonora cai bastante mesmo. Não, a ideia é boa, só que aí vem... Há mais de 20 anos, eu defendo o carro elétrico. Você deve ter me ouvido falar algumas vezes sobre esse negócio aí. Daqui a pouco eu já preciso até mudar para 30 anos o negócio aí. E a ideia, à época, era que em 2020 a gente já utilizasse carros com essa tecnologia. Elétrico, mas não no modelo que está sendo posto agora. Já vou falar por quê. Isso aqui é piadinha, né? Não é piadinha não, é realidade. Já viram aquele vídeo que o cidadão anda com um gerador de gasolina no porta-mala? Mas é isso que eu estou dizendo. Então, botar o gerador de gasolina no porta-mala para gerar energia para o motor. Isso aí. Quais são os tais veículos elétricos que a gente fala? Quando se fala, colocou genérico, mas não é genérico. Eu tenho algumas formas, as 5 hoje. Vamos começar da que ainda não é viável. Solar, movido com placa, ainda não é viável, isso aí está muito incipiente do ponto de vista do nível de pesquisa. Vai caminhar e certamente a gente vai conseguir ter esse benefício, mas não no curto prazo nem no médio prazo. Esse aqui todo mundo conhece, né? Só andar aí, você já vai cruzar o trólebus. Linha. Lá eu sou do ABC Paulista aqui, lá a linha de trólebus, quando foi implementada, já trabalhava com veículos híbridos. Ele é ligado na rede, e aí eu tenho um inconveniente, que tem que ser só naquele caminho, ligado na rede, ele já tinha um motor regenerativo. Então nas descidas ele já carregava um banco de bateria, então eu tinha um motor a diesel trabalhando numa faixa de variação de rotação pequena, no ponto de otimalidade, e ele compensava quando precisava mais com essas baterias que se carregavam quando ele descia numa ladeira, por exemplo. Isso é antigo, tem mais de 30 anos. Né? Entraria no que hoje se chamaria de híbrido. O carro híbrido de hoje, né, que é classificado como carro elétrico, ele tem um motor on-board de combustão interna no carro, né, que é o... Tem um Corolla aí com essa tecnologia, não é? É o híbrido, né? Corolla Prius. Né? Não, o Prius é só elétrico. O Prius também é híbrido. Híbrido, então, essa é a ideia. Beleza, a ideia é bacana. Fórmula 1 te deixa na mão. Fórmula 1, né? Fórmula 1 já tinha esse conceito. E o que se discute aí, que é o verdinho aqui, ó, é esse aqui, ó, fornecido por conjunto de baterias, que é carregado via rede elétrica fora. Isso não vai funcionar do jeito que é posto para substituir tudo. Não vai. Não vou perder motivo falando aqui, porque não vai. Se fosse barato, que não é, você compraria um carro desse? Depende. Se é para mim, daqui até em casa, 15 quilômetros. A energia vai ficar cara, porque vai faltar. Não, então. Mas aí lembra, o ganho é, eu estou trabalhando com um equipamento que tem uma eficiência maior. Um carro desse gasta quantos quilômetros para rodar 500 quilômetros? Faz a conta, eu não lembro de cabeça, depende do carro, né? Compara, mas é menos. Quando eu olho energia por energia, é menos. Energia. Lembra lá o indicador termodinâmico? Mas a nossa geração atenderia uma frota de carro elétrico? 50%, por exemplo? Mas você precisa ter energia disponível para carregar. Sim, é isso. Então, e eu preciso ter o sistema. Eu não tenho sistema.
Tem apartamento aí que o pessoal começou a vender. Tem lá o negócio. Se todo mundo tiver um carro elétrico pendurar ali, não vai rodar. O problema é densidade energética. De novo, eu quero entrar no carro e sair com o carro. Não quero olhar e falar, não está carregado. A gente já sofre isso com o celular. Não precisa de outro equipamento assim. O que eu falo há muitas décadas, que é o pulo do gato, esse aqui, célula combustível. Aqui eu tenho alguns ganhos. Primeiro, eu utilizo a própria rede de postos. Com a célula combustível eu posso colocar qualquer combustível que seja um C e um H. Porque uma coisa gás natural. É você queimar combustível fóssil para gerar tração. Para o carro. O híbrido, por exemplo, ele usa o motor de combustão interna para gerar energia, para carregar a bateria e para o carro andar. Sim. Né? Outra coisa é você ter uma célula com combustível elétrico para gerar energia para que o motor elétrico funcione. Aí o que a gente bem mais simples. Que a gente tem que lembrar, além de ser mais simples construtivamente, eu estou trabalhando com motor elétrico, que tem alta eficiência quando comparado com motor de combustão. Aí sim. Aqui eu não brigo com indústria do petróleo. Aqui eu não brigo com infraestrutura. Já está posta a infraestrutura. Pega um país do tamanho do nosso, já tem rede de postos por aí no Brasil inteiro. Posso abastecer com gás natural, com gasolina, com etanol. Porque tudo tem o C e tem o H. Eu preciso só do H. E o C vai para onde? Eu guardo lá. Vai ficar num compartimento lá, carvãozinho. Qual que é o subproduto disso? Água quente. Que é o que sai. Qual é o ganho? Quando eu coloco 1 litro de combustível líquido, de etanol, por exemplo, no carro a combustão interna, aquele combustível, a energia contida naquele 1 litro, vai ser convertida com uma eficiência baixa por conta do motor. Quando eu pego aquele mesmo 1 litro e coloco num carro que tem célula combustível, a quantidade de energia é a mesma, só que ela vai ser convertida com uma eficiência algumas vezes maior. Então eu tenho um ganho aí. É aqui o pulo do gato. Pergunta. Isso eu já perguntei para todo mundo que eu conheço aí da área de projeto das montadoras. No começo dos anos, na década de 1990, todas as montadoras já tinham seu carro com célula combustível. Por que parou? Porque se abandonou essa ideia e veio para cá. Ninguém consegue responder. Então o carro elétrico é legal? Legal pra caramba. Legal, não tem ruído, é legal dirigir. Já dirigiram carro elétrico? É legal pra caramba. Muito legal. Muito simples. Sem contar outras coisas. Mas aqui, em escala, não vai funcionar. O único elétrico que eu dirigi é aquele parquinho. Então, aqui, ó, foi o único. O problema todo é eficiência. Pacote. Legal? Beleza? Falou pra caramba. 4.0. Para ficar bonito certificado. Ô Sérgio, não existe nenhum carro que já tem. Diz que eles vieram fazendo. Aqui? Todas as montadoras têm. Na Holanda, roda ônibus com célula combustível há várias décadas. Então é uma tecnologia que já existe. Sim. Qual que é o problema? O problema que esbarrou. E aí, da universidade que eu venho, muita gente há muito tempo trabalha com isso daí. O problema não é a célula combustível. Só que a célula combustível ela precisa ser alimentada com hidrogênio. Então, os ônibus que tem há muito tempo lá na Holanda, a célula combustível, eles têm em cima reservatórios de hidrogênio, igual do cilindro de GNV. Isso é um problema logístico. Então, o gargalo está no reformador, que é quem pegaria esse combustível, gasolina, etanol, tiraria o hidrogênio para fornecer para a célula combustível. Isso é o que faria viabilizar, porque ninguém quer ficar enchendo de hidrogênio o automóvel. Né? Aí eu tenho um problema logístico. Então, o gargalo está no reformador. Né? Que uma hora vai ser vencido. Eu só não entendo por que foi abandonado isso daqui e logo se pulou para isso. Se você olhar aqui, é o pior dos mundos. Né?
caro, ineficiente e não atende. Porque se atendesse, tudo bem, você se ajusta, economia de escala caminha, mas não atende. E Legal. E mentira repetidas várias vezes, né? Essa questão de empresas aí que fazendo condomínios, né? E o ponto, e a cereja do bolo é a garagem com a tomada Mas é o elétrica. que está na moda. Então, aí é mercadológico. Só para fechar, olha uma coisa para se pensar. A Tesla vale mais do que todas as montadoras juntas. Se você tivesse uma grana para comprar, você compraria uma Tesla ou todas as outras montadoras? Tem alguma coisa errada nessa conta aí, né? Tem muita conta que não fecha no mundo. Beleza, pessoal? Obrigado. Só uma coisinha, Vai. tu não pode disponibilizar esse material? É proibido? Não posso. É o que eu vi tirando foto aqui. É que não adianta nada ele sozinho, então. Não, mas tem algumas coisas que é Não, interessante que tirou pra foto, gente. beleza. Tirou foto, beleza. Só para lembrar uns. E uma outra coisinha, eficiência energética. Tu mostrou ali um prédio com, sei lá, mais de 20 pontos de eficiência que tu pode trabalhar. Posso instrumentalizar e trabalhar. Isso É o que a Bruno vai falar agora. Isso não é uma coisa obrigatória, por exemplo, como tem um projeto que tem que aproveitar a prefeitura. Mas entra naquele Estrutura, Uma hora vai Não é, aparecer. não existe, isso daí. Objetivamente não é. Mas uma hora vai aparecer. Mas você tem a certificação que o Bruno vai falar. Muito sistema, né? Legal? Parabéns. Obrigado.